Fala, meu povo, estamos de volta aqui no Podcast Fundila, o nosso segundo episódio. E eu recebi as mensagens de vocês, que vocês mandaram para mim, elogio, crítica, a gente aceitou tudo, bem-vindo. E a gente vai sempre melhorando para vos dar os melhores material, vocês assistirem. E eu queria conversar com você um segundinho, falar o seguinte: eu preciso de vocês, porque são vocês que vão nos dar o fôlego. Por isso que eu venho aqui humildemente pedindo para vocês se inscrever no nosso canal do YouTube, Podcast Fundila, se inscrever no nosso canal, não, na nossa página do Instagram, Podcast Fundila, e no TikTok também, Podcast Fundila. Porque sem você a gente não vai ter audiência e alcançar onde a gente quisermos chegar. Então por isso que eu preciso de você se inscrever no nosso canal, seguir a nossa página do Instagram e o TikTok também. Agora a gente vai começar hoje a nossa entrevista com uma mulher braba. Ela é braba mesmo. Quando a gente tá enrolando para acordar na cama, ela já estava acordada já ali na praia para dar aula. É a professora Lorena. Muito bem-vinda aqui no nosso podcast, professora. Como você tá? Obrigada, prazer. Uma honra estar aqui, né? Como segunda convidada no seu podcast. Que seja um sucesso. Já é, né? O primeiro episódio foi incrível, parabéns. Que Obrigado. continue assim. Vou honrar, espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Aqui eu sou um sucesso. Como é que tá indo as atividades aí? Minha vida nesse momento está bem agitada, né? Além da minha escolinha, eu tenho uma escolinha de altinha, que a gente vai falar bastante, Exatamente. né? Agora eu também estou com um projeto social, além de ser mãe também, então bastante coisa durante o meu dia, mas está sendo muito gratificante tudo que eu estou vivendo. Lorena, nascido e criado no Rio de Janeiro? Sim, nasci na zona sul do Rio de Janeiro, sou cria totalmente da zona sul do Rio de Janeiro, então a praia sempre foi minha segunda casa, eu sempre frequentei muito a praia e aprendi muito a frequentar. Na praia que eu aprendi muito a me exercitar, a gostar de atividades físicas. Então foram as primeiras atividades físicas que eu fiz foram na praia mesmo, né? Quando criança. E dali, a paixão foi aumentando e eu nunca mais saí da praia. Qual foi sua primeira modalidade que você começou a fazer no esporte? Então, a primeira mesmo foi na escola, eu tinha 6 meses, me botaram na natação. Então, eu já comecei na natação quando eu era bebê. E aí, quando eu tinha 7 anos, e aí eu fiquei na natação todos esses anos, né? Quando eu tive 7 anos, eu tive um linfoma, que é um tipo de câncer benigno. Então, eu fiz todo o tratamento de quimioterapia e aí eu não podia, eu estava com um catéter, eu não podia praticar atividade física. Quando eu me curei, eu tinha quase 8 anos, a minha irmã já fazia vôlei de praia, né, ali em Ipanema, Leblon e Ipanema, ali no meio. E aí eu comecei a fazer também quando eu fui liberada. Então, depois da natação, eu fui para o vôlei de praia. E aí no vôlei de praia eu fiquei uns 7 anos, assim, no vôlei de praia, gostava muito. E também fiz teatro, quando eu era nessa idade, mais ou menos, lá para uns 10 anos, assim. Eu fiz teatro no tablado, lá na Lagoa. E aí, e aí fui indo tipo, meu pai sempre priorizou que eu estivesse fazendo alguma atividade física, sabe? Tipo, eu podia mudar se eu quisesse, a qualquer momento, mas eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Então eu peguei gosto, né? Eu gostava de ter essa rotina, de fazer uma atividade física, era sempre prazeroso, porque eu encontrava amigos, eu me divertia, ganhava, perdia. Então essas emoções eram muito gostosas, assim, quando você é criança. Exatamente. E o que que o esporte é significado na sua vida hoje? Cara, hoje em dia o esporte ele representa muito a questão do empoderamento, né? De você ter noção da sua capacidade, tanto física quanto mental, psicomotora. Quando você tem noção dessa sua capacidade, você se transforma, né? E dentro de qualquer esporte, eu acho que é assim. Mas quando o esporte ele agrega muito, ele traz muitas pessoas, ele inclui, então ele empodera cada vez mais. Então eu vejo o esporte ele muito como um instrumento empoderador, né? Em todos os níveis, para todas as classes. E é importante você se conhecer, conhecer o seu corpo, os seus limites e das coisas que você gosta. Então eu acho que isso é muito bom para o ser humano.
além do físico, além do mental, mas aquela força interior de você saber o quão você é bom. E isso o esporte te dá muito, né? Exatamente. Aí você começou a treinar o vôlei da praia. Você sempre gostou do futebol? Sempre. Sempre Sempre. gostei. É, minha família é de tricolores, né? Aqui, ó. Opa, somos tricolor. Família de tricolores. Meu avô, ele é sócio benemérito há mais de 50 anos, já foi vice-presidente, então tem muita essa influência do futebol dentro de casa, né? Eu sempre fui muito torcedora de ir para os jogos, desde pequena mesmo. Então, a partir dali, o futebol e o Fluminense acabavam sendo um motivo muito grande para eu gostar da modalidade. E aí eu comecei a querer falar, pai, eu quero fazer futebol no Fluminense. Quer ser jogadora? Queria ser jogadora, só que eu não sabia driblar, não sabia Jogar. marcar. Foi qual a posição que você Eu jogou? era atacante, ficava lá dentro do gol, que nem o Fazia muito Romário. gol. É, tipo assim, por exemplo, escanteio. Eu ficava treinando escanteio até fazer gol olímpico. Eu era muito boa em Fazia bater gol olímpico? falta. É, bater falta, Mentira. bater o gol olímpico, bola na área. Mas agora driblar, marcar, Não sabia. correr. Então eu Sonhava acabava, parado. eu machucava todo mundo, eu era muito agressiva. Então eu fui percebendo que o futebol não era muito, Só praia. não era minha praia, mas eu não me dava tão bem naquilo. Não tinha uma facilidade, um talento pra driblar que nem as outras meninas, entendeu? E aí eu fazia futebol no Fluminense, morava em São Conrado, e lá em São Conrado, na praia, eles têm um futebol mesmo, não é beach soccer não, é futebol na areia, que é 11 contra 11. E aí a galera desce o morro, aí tem rua 2 contra a rua um e eles fazem tudo coroa, gente mais velha, e jogam mesmo. E aí eu jogava com eles me botavam lá dentro do gol, fica esperando a bola aí. Aí eu ficava lá, adorava jogar com eles. E enquanto não começava o jogo, as pessoas não chegavam e tal, eles ficavam subindo a bola, né, brincando de bola no alto, né? E aí foi ali que eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade melhor do que no futebol, sabe? Eu mantinha a bola mais no alto do que na areia correndo. Então eu comecei a gostar mais de brincar, aquela brincadeira de manter a bola no alto. E todo dia eu queria estar ali, todo dia eu queria estar aprendendo. Não existia nenhuma escolinha, não existia nenhum nome para aquela brincadeira. Então eu só queria brincar daquilo ali. Então aos pouquinhos eu fui tomando gosto e Procurou uma escola para entrar? de altinha mesmo não existia. Não Não existia no Rio de existia Janeiro. nenhuma, não Era existia. quantos anos, né? Então, eu tinha 15 anos quando entrei pro futebol, eu tenho 32, há 17 anos atrás, em Não tinha. 2007, mais ou menos. E aí não tinha escolinha de altinha, mas tinha muita gente que brincava de jogar e tal, então eu me inseria muito nessas pessoas, eu era quase a única menina que jogava. Então, lá na praia de São Conrado, eu gostava muito de puxar essas brincadeiras de bola. E aí, mas não tinha muita regra. A roda de altinha era você errou, sai, A bola errou, cai no chão, você sai. sai. Era assim. Ou eles faziam até 20, chegou no 20 eles davam um chutão, todo mundo saía correndo para não ser pego com o chute. Então, assim, era uma brincadeira muito sem objetivo, mas eu gostava de estar ali brincando. Então, foi essa primeira vivência, assim, da altinha. Aí foi começando, aos poucos, você foi e procurou uma escola da Altinha. Na verdade, não, não tinha mesmo. Não tinha Só em 2000 e eu jogava até quando eu joguei campeonato em 2016. campeonato da Altinha? Existe? Muitos, E muitos. como é que funciona? Bom, os campeonatos de altinha, hoje em dia, eles funcionam como se fosse uma liga, né? Existe a Liga do Em Alta, que é a maior representatividade da altinha, é o Em Alta. E eles têm uma liga como se fosse uma Fórmula 1. Então tem vários campeonatos em vários estados, e aí eles vão somando pontos das pessoas que vão ganhando até o final do ano, ver quem é o melhor do ranking. E os campeonatos eles funcionam normalmente com 16 quartetos, né? São 4 pessoas que se apresentam durante 5 minutos com a bola no alto, Do mesmo time? da mesma equipe. Aí como é que funciona? Aí E aí vocês têm os jurados avaliam. vocês têm desafio? Tipo, você desafia a forma de dominar a Não, bola? os jurados eles têm alguns critérios para avaliar aquela apresentação. Então, por exemplo, a velocidade da bola, a quantidade de ataques pulando, de firulas, né, de tricks que chama. Tem também você usar a harmonia, né, entre os jogadores, todo mundo está jogando a mesma quantidade.
né? Se tá rolando levantamento, ataque, defesa, todas essas possibilidades de jogo valem pontuações diferentes, entendeu? E isso pela Liga do Em Alta. E aí todos os campeonatos que querem participar da Liga do Em Alta têm que seguir as regras que eles já têm. Se você não quiser, você é um campeonato à parte, você pode fazer a regra que você quiser. E é porque a Altinha ainda não tem uma federação, assim, oficial, entendeu? Como no futebol, vôlei, você tem que seguir as regras oficiais. Não. Você só vai seguir se você for participar da liga. Então, existem muitos campeonatos paralelos, amadores, né? Que é muito importante também para a categoria de base ganhar respeito, ganhar visibilidade, e aos poucos ir crescendo, né? E aí os campeonatos eles acontecem normalmente com 3 homens e uma mulher na equipe, normalmente, porque é obrigatório ter uma mulher em todas as equipes. E aí eles vão passando de fase. Então, por exemplo, primeira fase, as 16 equipes se apresentam e eles dão a pontuação e as melhores pontuações passam para a próxima fase. Entendeu? Então, tipo, se você não manteve 5 minutos de bola no alto, você já não passou de primeira fase, sabe? O mínimo é essa bola ficar no alto 5 minutos, sabe? E é difícil 5 minutos. Então, é bem complicado o campeonato, é bem difícil de disputar. E acaba perdendo um pouco essa essência da altinha, né? De não ter competição, Não de não ter tem. adversário. Mas é legal, porque você, mesmo quando você não tá jogando, você tá torcendo para que o Pra quem tá espetáculo jogando. seja bonito, sabe? Você não quer que aquela bola caia, você quer ver um jogo bonito. Então é bem legal participar também. Aí você foi jogando nesse campeonato, começou a competir. Depois, quando você começou a competir, você entrou numa escola quando era bem aqui no Rio de Janeiro? Não. Não foi? Então, como é que Não, eu aconteceu? comecei a competir. E aí foi quando eu tava começando a entrar na faculdade, né? Aí começou a entrar na Eu faculdade de entrei na física. faculdade de Educação Física, Física isso. lá aqui na UF, na Federal Fluminense. Comecei a fazer faculdade aqui para dar aula em escola, de Educação Física e escolar. E aí, dentro da educação física escolar, existe muito essa questão da competitividade, né? De muitas meninas ficarem na arquibancada, não participarem das aulas, as pessoas que não têm muita habilidade, não correm muito, não participam das aulas de educação física, então não existe muito essa inclusão nas aulas. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu decidi fazer a monografia, o trabalho final da faculdade sobre a altinha, né? Foi o primeiro trabalho escrito sobre essa modalidade. Até então, eu nunca tinha entrado numa escolinha, eu só tinha jogado mesmo. Nunca tinha alguém parado me ensinado, não. Foi eu, entrei no mar e aprendi a nadar sozinha. E aí, dali na faculdade, que eu comecei a tomar gosto mesmo pela modalidade, comecei a estudar ela e a entender como é que é a inserção dela da escola. Poderia trazer essas pessoas, incluir essas pessoas na atividade física, né? E aí foi a partir disso. Quando eu saí da faculdade, logo eu apresentei a monografia, eu estava grávida, né? Tava com 9 meses. E me formei com meu filho no colo. Quando terminei de me formar, assim, tava começando a dar tudo certo, veio a pandemia. Aí durante a pandemia eu Ficou não, eu parado. trabalhei mais em casa, né? Com treinos online, aquela parada que tava todo mundo querendo naquela época. E aí, quando foi acabando a pandemia, assim, eu entrei para trabalhar na primeira escola de Altinha. Aí Foi, você abriu a sua escola. não. Não, Primeiro eu comecei trabalhando como funcionária. como funcionária. Aí depois, como funcionária, você virou professora. Eu já era formada como Já era professora. professora. Só que quando eu entrei contratada por um professor para trabalhar dentro da escolinha dele, que era lá em Ipanema. Então eu tinha minhas alunas, ele tinha as alunas dele, mas a escolinha era dele. E aí eu Tipo trabalhava lá. terceirizado. Isso. Depois de um tempo eu fui trabalhar também no Leme, com outra escolinha que não era minha. E aí depois dessas duas escolinhas quando eu saí da segunda escolinha, que eu decidi abrir a minha. A sua escola. Isso. Quando você abriu a sua escola, você decidiu só ter alunas femininas. Por quê? Você tem medo de assédio, juntar com os masculinos? Ou você mesmo quis dar privilégio para as mulheres? Eu digo que eu trabalho com a categoria de base da altinha, né? Que hoje em dia não são as crianças, são as mulheres. Porque as mulheres, elas estão na praia, elas frequentam a praia, elas sentam na canga, veem a altinha, mas não levantam, têm vergonha, têm dificuldade de iniciar.
E os homens não têm muito essa dificuldade de iniciar, ou já jogaram futebol desde pequeno, já tem uma vivência com o esporte, então já tem uma facilidade maior em aprender essa modalidade. As mulheres não. Então, quando eu comecei a trabalhar dentro das escolinhas mistas, eu percebia a vergonha, a falta de preparo, às vezes, dos profissionais de estar atendendo mulheres, né? De ter postura, de ter discernimento que aquilo ali é um trabalho, não é uma balada. Então, muitas das vezes as meninas ficavam desconfortáveis com a realidade dentro das aulas. Não treinavam de biquíni ou não faziam certo tipo de posições, fundamentos, porque abre muita perna, porque isso, porque aquilo. Então, pequenas coisas eu percebia que incomodava, mas eu não atrapalhava em nada, eu deixava acontecer e tal. Eu acho que cada um tem seus defeitos, eu também, como professora, tenho os meus defeitos e é normal, mas quando eu estava nessa segunda escolinha, aconteceram algumas situações que me fizeram me alertar que as mulheres precisavam realmente de um espaço seguro, de um espaço acolhedor para iniciação mesmo. Não estou dizendo que ela vai ficar a vida inteira na Empoder Alta, de que a Empoder Alta é a solução de todos os problemas. Não, mas é uma solução viável, assim como um vagão feminino no metrô. Seria uma solução viável apenas para ela se iniciar naquela prática, para ela ter um acolhimento um pouco mais tranquilo, até ela começar realmente a entender como é que é o jogo, até ela querer entrar numa roda na beira. Então eu acho que até chegar nesse momento, esse preparo, ele precisa desse acolhimento. Então eu percebi que faltava isso, né? No mercado não tinha nenhuma escolinha feminina, assim como todas as outras modalidades têm, né? De futebol, você tem uma escola feminina, você tem uma escola de meninos. Basquete também, em todas as modalidades você tem. E na Altinha eu não percebia isso. E por mais que os quartetos sejam mistos nos campeonatos, a realidade de quem está jogando, as mulheres que estão jogando nos campeonatos, são só as federadas, as profissionais, né? Porque se você só tem uma vaga para elas em cada quarteto, é óbvio que as melhores que vão. As amadoras continuam sem espaço, né? Então, se você não tem espaço para elas, acesso a esses tipos de campeonato, a esses tipos de vivências, elas não conseguem perceber que elas podem chegar lá. Elas acham que só quem é profissional há muito tempo. E realmente elas podem. Só que falta espaços Para acolhedores, eles. né? E aí, enfim, não é uma história muito bonita para eu ter escolhido uma escola só para mulheres, né? Mas Tipo, você já teve um homem que se ofereceu a entrar na sua escola? sim, claro, mas sempre na brincadeira, né? Tentando Mas de testar a verdade nossa. assim, querendo entrar. Mas você. Sim, sim, mas não. Ou tentando argumentar que é um homem gay, e aí por esse motivo ele também precisaria de um espaço mais acolhedor. Mas infelizmente ele não se A sua considera escola também mulher. aceita mulher trans. Mulheres trans e não binários, sim. Ah, Agora, homens trans e gays, infelizmente, não tem não como, como. como. Não tem como. Eu tava seguindo suas histórias. Não sei se você vai lembrar desse episódio. Tinha um americano na praia tirando foto das vossas bundas. E eu não conseguia ver a tua cara, só conseguia ver você gritando, falando, e ele falava que era americano. Como é que aconteceu esse episódio? O que que aconteceu naquele dia? Então, aconteceu que ele apareceu lá na nossa escolinha, tem um banco assim na praia, você consegue sentar de frente para a escolinha, e ele ficou ali assistindo e ficou é, brincando com o erro das minhas alunas, né? Então elas erravam, ele ficava zoando elas, ou ficava batendo palma, e elas ficaram incomodadas, como elas sempre se sentem quando tem algum homem comentando, observando. E é um espaço público, então, assim, se ele evitasse de falar, não tem problema nenhum ele ficar ali. Mas ele começou a comentar com as minhas alunas, e aí uma delas veio falar comigo, e a gente foi pedir pra ele evitar de ficar comentando. Ele saiu, foi dar uma volta, daqui a pouco ele voltou, tipo assim, ele deve ter pensado assim, nossa, vou lá irritar elas, né? E ele foi lá exatamente e conseguiu o que ele queria, né? A gente ainda não era tão preparada para esse tipo de situação, e ele começou a falar inglês. Algumas das minhas alunas falam inglês, então elas assumiram um pouco mais a conversa. Mas ele ficou refrisando que ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele poderia, se ele quisesse gravar, postar em qualquer site, se ele quisesse gritar com a gente, ele pode fazer o que ele quiser, porque aquele é lugar público. E aí as meninas começaram a gritar com ele também.
E ele tava filmando, né? Uma dessas alunas, ele não queria apagar a filmagem. E a gente comentou, cara, você pode filmar a praia, sabe? Só que você evitar, se a gente tá pedindo evitar filmar os nossos corpos, a gente, por favor, agradece. E aí ele falou que não iria fazer, que ele poderia fazer o que ele quisesse. Enfim, e aí uma das alunas teve mais paciência e conversou com ele que nossos corpos são nossos e a gente tem o direito de não querer ser filmada. Se você já filmou, a gente pede por favor e tal. Mas assim, ele em nenhum momento aceitou a conversa. Ele no tempo todo ele achou que a gente estava brincando, que ele estava brincando, que tudo era uma brincadeira, né? Então, assim, eu entendo é o que eu sempre digo. Eu entendo que os homens não estejam acostumados com espaços femininos, mas a gente não tem uma obrigação de ficar explicando para todos os homens que passam na rua o porquê que aquilo ali existe. A gente não tem essa obrigação. A gente não tem uma obrigação de ficar explicando por que a gente precisa de um espaço feminino. Mas a gente entende que nem todos eles consigam compreender o motivo, né? Mas quando existe uma lei, quando existe alguma coisa assim mais séria, aí os homens entendem. Então, até o nosso alvará tá quase saindo. Quando o nosso alvará sair, a gente tem toda obrigação, todo o direito de estar ali. A gente tem o contato da Lei da Maria da Penha, que tem patrulha ali no Leme. A gente tem contato com a Guarda Municipal. Então, todo mundo sabe que a gente trabalha ali. Todo mundo sabe por que que a gente está ali. E o mínimo que a gente pede é esse respeito, né? De não querer ser filmada se a gente não quiser. Se pedir autorização. Já passaram homens, né? Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu posso filmar vocês rapidinho? Só para mandar para não sei quem? Tudo bem. Entendeu? É um jeito diferente de chegar, entendeu? Agora, minhas alunas, elas estão num local que é só para mulheres. Então, elas gostariam que não tivesse nenhum homem incomodando, entendeu? Mas, e, tipo assim, treinar altinha na praia, é preciso usar o biquíni e sutiã? Ou precisa usar outra roupa que a pessoa quiser? Porque talvez se a pessoa tivesse, tipo assim, de biquíni e sutiã. Exceto Era um. noite, não tinha ninguém Era à de noite. biquíni. Não tinha ninguém de biquíni. Mas Todo isso mundo, também não é motivo, né? todo mundo já tava bem. Mas isso também não é motivo. Sim, sim, não é motivo. Eu tô dizendo na forma de tipo assim que à noite, de usar de biquíni e sutiã, talvez não é o momento que vocês não usassem à noite para não chamar atenção, porque à noite tem pouco movimento na praia, Mas né? aí você tá botando a culpa na gente e não no cara. Não, não, não tô botando a Ah, culpa de você. Eu só tô alertando, tipo assim, hoje em dia tem muito assédio. Assédio, dizendo assim, à mas a noite. culpa não é da roupa da mulher. Sim, sim, eu sei a culpa não é da Mas é o roupa que da você mulher. tá falando, a gente tem Não, não, cachorro. não tô falando de a culpa de você. Eu tô me referindo tipo o seguinte, que hoje à noite a gente tem que saber se proteger. Que ultimamente está muito perigoso de tem homens assim que não aceitam o lugar de mulher hoje. Então quando eles vejam assim as mulheres treinando de biquíni, ele acha normal para afirmar. Isso é ruim. Tem que ser denunciado. Mas nós também temos que se proteger em termos de dizer assim, basta, como mulher, se cuidar, como a gente se cuida, como Deus. Deus nos cuida, né? E a gente primeiro também tem que se cuidar. Eu tô dizendo em forma de tipo o seguinte: à noite, hoje na praia, eu vejo muito, tá sendo muito perigoso ultimamente na Zona Sul. Se talvez vocês podem se cuidar, não sei como é que é o vestimento da escola. Não importa. Sim, eu sei, Não mas importa. como é que é o Isso não vestimento? importa, amigo. Desculpa, isso não importa. Sim, perdão se Não eu falei. importa nenhum tipo de roupa, importa. Elas poderiam estar totalmente vestidas, e aí? O seu argumento iria todo por rala Não, abaixo. não, eu tô falando, a Altinha tem roupa específica pra treinar? Não, Não tem roupa não. específica? Você pode treinar como você quiser. É a aluna que escolhe como é que você quiser? Elas só treinam de biquíni se elas quiserem. Elas treinam de Ah, biquíni eu porque. pensei que, tipo assim, era uma regra da Altinha como é vôlei de praia. Não. Então, desculpa, eu não sabia. Não sabia porque, como eu tô te dizendo, é uma modalidade que eu nunca tive na minha vida, nunca vi. Então, eu Sim, não mas você sei a tava regra. falando de um homem que foi lá meio que assediar a gente e você falou pra gente se cuidar Não, e não, botar não. uma roupa. Não, eu disse assim. Você tem que me entender direito. Eu disse assim. Quando chegar, tipo, em termo da noite, que a praia tá um pouco movimentos, entendeu? Que a gente não se sabe como é que é as pessoas que circulam dentro da praia. Não sabemos a intenção das pessoas. Eu tô dizendo em termos de se cuidar. Não tô dizendo em termos de você se vestir, escolher a modalidade de Foi o que roupa. você falou, da gente não botar um biquíni e botar uma roupa. Eu falei à noite, não é botar uma roupa. Eu disse à noite, de Mas termo e de se ela se quiser cuidar. ficar de biquíni à noite? Qual o problema dela?
Não, não Ela tem ela problema. vai ser a culpada? É isso que você tá querendo dizer? Não. Então qual é o problema Não, dela querer eu botar o vou te biquíni? dizer um específico assim do meu raciocínio. Eu, tô falando eu da minha parte, sou a favor das mulheres competir com os homens, ou se a mulher tem uma capacidade de passar o homem, pode passar. Qual o medo do homem? O medo do homem é quando uma mulher pensa igual a ele. Vou te dar só um exemplo. Quando um homem é bonito, é gostoso e sei lá o que, pega várias mulheres, a sociedade enaltece esse homem. Quando uma mulher é bonita e linda, faz a mesma coisa que o homem faz, a sociedade considera a mulher vagabunda, não presta, não vale nada. Eu, pra mim, sou contra isso. Por isso que eu gosto da Anitta, porque a Anitta faz a mesma coisa que os homens fazem e pensa como os homens pensam. A maioria das pessoas que criticam os homens são 70% ou 80% dos homens. Por quê? Porque quando um homem se sente que uma mulher se sente ao posicionamento de igual a ele dele e a refletir igual a ele, pensa igual a ele se sente ameaçado. Hoje na sociedade, um homem que tem uma mulher que tem meio que submissa, tipo, sentir abaixo. Mas eu sou a favor das mulheres que enaltece, que sobe, por mérito deles. Não porque a mulher tem mérito, é porque o homem tem que ser maior que ele. Ah, porque a mulher é isso, tem que ser. Não, não sou isso. Então, eu sou um homem que cresci no meio das mulheres, que nunca tive pai, que sempre é minha mãe, que foi meu pai, foi meu tudo. Então, ao redor das mulheres, eu sempre sou uma pessoa que eu protejo as mulheres. Eu diz em termos de proteção, não diz em termos de você querendo escolher a roupa de vestir ou não. Não. A praia é um lugar público, que a pessoa sente a vontade de vestir, de usar, de fazer o que quiser. Quando que é lugar público que todo mundo pode frequentar, fazer o que quiser. Então, como é um lugar público que todo mundo frequentar, fazer o que quiser, então nós devemos ter cuidado de não saber quem que pode vir a fazer o que quiser. E foi isso em termos de alerta. Não foi em termos de ficar do lado do cara. Porque isso é totalmente que a gente luta hoje para não acontecer. Infelizmente, a gente está num mundo perdido e a gente tem que se cuidar primeiro, antes que a gente corra o socorro. Hoje mesmo eu sofri assalto. Quase o cara pegou minha bolsa, mas se eu não tive um bom cuidado naquele momento, a minha bolsinha quase ia embora, entendeu? Simplesmente foi isso. Tá bom? Entendi. Vamos lá continuar. Hoje você está na frente de uma escola chamada Empoderado. Você está sozinho ou você tem alguma professora junto contigo que você treina? Tem uma ajudante. Uma Tem ajudante. uma professora ajudante. Você divide os turnos da escola? Não, sou eu que trabalho em todos os turnos. Todos os turnos? Isso. De manhã E à de tarde e tarde? noite. Isso. São 3 turnos. Isso. Então você passa o dia todo na praia? É, eu trabalho com horários flexíveis, então as alunas elas têm possibilidade de marcar qualquer horário sempre por semana que elas marcam. Então, dependendo dos horários que elas marcam, eu vou e dou aula. Então, por exemplo, pode ter semanas que não tem muita gente marcando à noite, pode ter semanas que não tem muita gente marcando à tarde. Então, depende muito da semana, mas todos os horários sou eu que dou as aulas. Sou- De manhã Quantos alunos que e você tem hoje? umas 65 alunas, é. 75. Qual a sua meta que você Isso. quer atingir de quantos alunos que você quer ter? Não, não sei, eu acho que chegar nos 100 eu tô feliz. 100? É, E quem se sabe um dia. você quer expandir a sua marca só no Rio de Janeiro ou no Brasil? Não, por enquanto eu tô aprendendo, né? Então, como eu sou a única escolinha feminina de Altinha, eu tô aprendendo, tô há 2 anos só, então o importante é aprender bastante, né? Escutar bastante, entender as partes administrativas de uma escolinha, né? Porque eu não tô só dando aula, né? Eu sou a contadora, eu sou a administrativa, eu sou a Sei tudo. relações, tudo. Então, eu preciso aprender bastante. Então, acho que até uns 4 anos de escolinha, eu vou manter só essa do Leme mesmo. Mas quem sabe, depois de um tempo, eu vendo que cresceu de verdade, eu possa ir para outros estados também. Qual é a coisa que você mais odeia na Altinha? Que você fala assim, eu preciso mudar. Eu acho que muita gente enxerga a altinha como um esporte, só que ela não é, né? A altinha é um jogo. Porque exatamente pelo motivo que todo mundo só pensa em jogar
e ninguém pensa em realmente estudar sobre a modalidade, ter uma federação, se preocuparem com regras oficiais, né, oficializar no país todo. Não, ainda é muito amadorismo, né? Então a altinha, as pessoas podem chamar de esporte, mas não é esporte. Continua sendo um jogo que vem sendo esportivizado, mas falta muito para chegar lá. Então as pessoas precisam entender que não é só jogando e ganhando campeonato que a gente vai conseguir que a altinha cresça, né? A altinha ela precisa de muito mais do que isso. Né? As pessoas precisam discutir sobre ela, entender quais são as necessidades de todos os espaços para terem categorias de base, né? Para realmente formarem pessoas para estar lá nos campeonatos, porque os campeonatos só vão aumentando o nível e muita gente demora para conseguir chegar no campeonato. Quando chega no campeonato já está mais velho. Então, as categorias de base precisam ter um suporte e, enfim, eu acho que é basicamente isso. Eu gosto muito, acho a modalidade incrível, mas que falta muito união mesmo da galera que trabalha com a altinha, né? Como a altinha não é um esporte, jogo que é ensinado nas faculdades, né? Na minha faculdade não teve, na faculdade nenhum professor de educação física teve realmente o ensino da altinha, o estudo da altinha, então acaba que ele não é obrigatório você ser um professor formado para dar aula. Então muita gente que é só jogador, atleta e vira professor, então acaba que se perde muito nesse processo. Hoje em dia no Rio de Janeiro tem quantas escolas de altinha? Ah, no Rio de Janeiro tem muita, mas assim, basicamente na orla do Rio de Janeiro tem, em todas as praias tem. Normalmente são escolas de futevôlei que também tem a modalidade altinha. Escolas de altinha mesmo não são muitas, tá? Mas tem na orla inteira, desde Leme até o Pontal, tem escolinha de altinha. E é muito importante porque essas escolinhas, elas começaram todas há pouco tempo, né? Então é muito importante que elas existam para que a gente tenha cada vez mais. E se você perceber, todas essas escolinhas, a maioria dos alunos são mulheres, né? São mulheres que querem realmente aprender a modalidade, né? O homem acha que eles têm um pouco de vergonha de se matricular numa escola de altinha, preferem se matricular num futevôlei, que talvez seja mais desafiador, né? Tem o perde-ganha. A altinha não, a altinha é bola pra cima o tempo todo. Então, eu vejo muitas mulheres realmente que têm vontade de aprender e que se descobrem, né? Descobrem uma nova paixão e um novo motivo, né? Vai pra praia com as amigas, não vai ficar ali só deitada pegando um sol, né? Utiliza a praia, vai à praia para praticar uma atividade física. Então, a gente chama a altinha como um estilo de vida mesmo. O que que significa altinha pra você hoje? É, um estilo de vida mesmo. É exatamente isso. É Pra como mim é meu é trabalho, como né? um filho pra você hoje? Pra mim é como um filho mesmo. Você consegue viver sem ele? Não, não consigo. Não Mas consigo. hoje você tem um retorno, tipo um lucro que você ganha. Hoje em dia eu consigo ter um retorno bom, né? Eu consigo ter uma. Consigo ajudar a minha família de alguma forma, quero muito mais, mas eu acho que já conquistei bastante até aqui. Estou muito feliz com o que eu venho conquistando, porque o mais importante é eu estar aprendendo a trabalhar com isso, né? Porque eu sabia que eu não iria chegar e já saber Já como começar. trabalhar. Eu sei que é um processo, então eu tenho que respeitar ele, eu tenho que aprender cada vez mais, entendeu? Tem as épocas do ano, entendeu? Épocas do ano que vai ter mais aluna, que vai ter menos aluna, que vai estar mais frio, que a areia vai estar muito quente. Então, todas essas épocas eu passei duas vezes, né? São 2 anos só. Então, eu preciso ter um pouquinho mais de experiência, mas eu acredito que os frutos já são muito bons, né? Já se passaram mais de 200 alunas pela Empoder Alta, então eu estou muito feliz com tudo isso. E ver as meninas agora treinando, algumas treinando futevôlei, outras já jogando de É, já verdade na saí daí já areia. com um pé de saber dominar a bola. Exatamente. Então, como a gente tem a Empoder Alta é realmente para mulheres que estão iniciando, depois de um tempo elas começam a voar, que nem borboletas, né? Quais são tipo um processo para alguém que quiser entrar na sua escola? O que que ele tem que fazer? Então, a aula experimental lá na nossa escolinha é gratuita. A mensalidade é cara? A mensalidade não é cara.
Não é, cara. Eu pesquisei todas as mensalidades do mercado da Altinha Aí tu Futevôlei botou e a mais baixa coloquei o de mais, todas. mais baixa não, botei o mais Preço acessível. flexível, mais acessível. Então a aula experimental é gratuita de terça a sexta. A gente trabalha de terça a sábado, mas de terça a sexta, a aula experimental gratuita, a primeira aula. E aí você paga pela quantidade de aulas que você vai fazer no mês. Então, por exemplo, você vai fazer 4 aulas no mês, você vai pagar R$ 100. E aí, todo mês você vai ter direito a 4 aulas, pagando R$ 100, direitinho. E aí você pode distribuir essas 4 aulas da forma como você quiser. Se você quiser fazer tudo numa semana só, ou uma por semana, ou duas numa, duas na outra. Então você pode ir distribuindo essas aulas. A gente tem essa flexibilidade com as alunas. E como é que é esse novo projeto que você está tendo lá no Morro da Babilônia? Então, sempre foi um sonho pra mim ter um braço social, conseguir alcançar mais do que eu alcanço. E também entender que eu tô numa bolha, né? Empoderar Alta é uma bolha, porque são mulheres que têm condições financeiras de pagar, então, que têm condições de tempo para poder ter uma rede de apoio, deixar o filho com alguém, consegue vir pra aula. E todos esses percalços, assim, eu Eles não pensei. conseguem vir até a praia e você foi até eles. Isso. Só que a gente conquistou o financiamento desse projeto, né? A gente participou de um concurso, uma aluna nossa, lá na Suíça, e ela faz mestrado na Suíça, junto com mais duas alunas, e aí elas escreveram todo o projeto num concurso de projetos, com mais de 100 universidades, assim, a gente Lá fora. participou lá na Suíça, e aí a gente ganhou esse concurso, e a gente ganhou todo o financiamento para o projeto durante 3 meses. Então, agora até setembro, a gente vai ficar com um projeto lá na comunidade da Babilônia para mulheres, né? E tá sendo muito bom. A gente já tá na segunda semana já de trabalho no Mas projeto. qual a ideia de você ensinar e trazer ele para sua escola e no Leme, descer com elas ou só fica lá? Inicialmente facilitar o acesso, né? Que foi o que você falou, é mais importante a gente facilitar o acesso. Então, muitas ali frequentam porque é do lado da casa delas. Elas não precisam descer o morro, subir o morro. Então, o fato de ser do lado, dentro da comunidade, atrai muita gente. Atrai a conhecer, a gostar, a se apaixonar. E aí, quem sabe, do meio para frente do projeto, a gente faça lá na areia. Mas isso ainda é um estudo que a gente vai fazer com as alunas Mas a mesmo. Altinha ele tem um campo, não sei tipo, é só praia ou tem uma quadra dele especificamente? Não, não. A altinha ela pode ser na areia, como pode ser street também, que é no chão. Mas aonde você competiu? Era o chão? Quando eu competi, É, altinha, há é. muitos anos, já areia. Areia? Areia. Ele era na praia o campeonato? Sim, Ah, é mesmo? isso. E lá vocês estão treinando o quê? No chão? A gente tá treinando na quadra. Na quadra? Isso. Então, 2 quadras na comunidade. Aí a gente faz no chão lá. No chão? Aí tem Isso. que ficar descalço sem tênis. Depende. A maioria fica descalço. Mas a bola é uma bola Bola de muito de futevôlei. futebol, Isso. muito leve para não machucar muito, porque É gostosa a bola, é macia. é porque toda hora como vai no ar, nem tem que ser uma bola muito leve. Ela é macia, é Ela é nova. A macia. gente comprou, com todo o financiamento, a gente comprou as Já bolas. tá com quantas mulheres nesse projeto? A gente tem 60. 60. É. Mas cada dia tá aumentando ou tá diminuindo? Não, não, são até 60 só. Ah, você só tem um lugar para Só 60. pra 60, isso. E agora se esse 60 ter setembro acabar, você vai abrir mais outra vaga se Não, puder? não, a gente só tem como atender 60 mesmo. Com o financiamento que a gente tem. Ah, com o financiamento que vocês Isso. têm. Uniforme, deslocamentos, lanches todo dia, tudo isso a gente compra bolas, tudo isso. Organização do torneio final. Então, todas essas coisas têm muito dinheiro. A gente tá pagando uma social media, então tem bastante coisa, além de todo o trajeto, almoço, tudo isso, todas as aulas. Então, acaba que a gente só consegue o dinheiro para 60 pessoas mesmo. Era o que estava escrito mesmo no projeto que a gente escreveu para a universidade, eram 60 mulheres. Agora me diz, como é que você, com esse trajeto todo durante o dia, de manhã, à noite, de dia, misturando com professora Lorena com a Lorena mãe, como é que você faz como que se fala, esse casamento assim, todo dia? Não é fácil. Eu só consigo porque eu tenho minha mãe, na verdade, né? Se eu não tivesse minha mãe, não teria Empoder Alta, não teria nada. Porque eu acordo 4 horas mais ou menos da manhã, umas 4 e pouca, e saio de casa umas 5 horas no máximo.
Meu filho sai umas 7h30 de casa. Então, minha mãe leva ele na escola, busca ele na escola. E eu dou aula normalmente até umas 10, 11 horas da manhã. E aí, mas na hora quando eu tô voltando pra praia, é a hora que ele tá saindo da creche. Então, quando eu saio de casa, ele tá dormindo. Quando eu volto, ele tá dormindo de novo à noite. Então é bem complicado, assim. Mas eu tento fazer o máximo de presença com ele, tanto final de semana, levar ele para as aulas, né? Porque eu trabalho final de semana também. Então, levar ele para as aulas comigo, levar ele no Maracanã. Eu sempre tô passeando com ele, sempre tô fazendo, brincando em casa com ele, Ele atividades. tá Então, treinando a altinha também? bastante, cara. Já Ele tá já, sabendo, Dudu? poxa, ele tá treinando muito a altinha. Ele tá muito feliz que eu fico jogando as bolas pra ele, ele pede de cabeça, de ombro, de coxa, de chapa. Se ele tem 4 anos, né? Pouco tempo. Daqui a pouco vira minha dupla. Eu não sei se você vai querer responder essa pergunta, por quê? Você sabe que momento que a gente está vivendo, né? A polêmica que a gente está tendo hoje, né? Qual? De aborto. Ah, pode falar. Não sei se você quiser responder essa pergunta. Você vai querer ouvir minha resposta. Mas eu Então, tô pronta. como mãe, Como é? como mulher, você acha certo esse projeto ser debatendo no Congresso? Ou você acha que tem que ser debatendo no Ministério da Saúde? Qual a sua opinião nesse? É, concordo que deva ser debatido dentro da saúde pública, né? Porque a questão de saúde pública, né? Sobre o aborto, assim, ninguém é a favor que alguém aborte, mas a gente é a favor de que as pessoas tenham direito sobre seus próprios corpos. E eu acho que isso é muito mais importante do que você querer dizer o que que é certo, o que que é errado. É você entender que todo mundo tem um direito sobre seus próprios corpos, né? E a maioria das vezes a mulher é sempre é vista como aquela é a culpada da gravidez, né? E a gente sabe que a culpa da gravidez é das duas partes, e não só da mulher. E como é sempre a mulher que acaba sofrendo, é sempre vista como ela que está a favor, né, daquilo ali que ela está fazendo. Mas na maioria das vezes é o homem que é a favor de que a mulher aborte, e a mulher, da maioria das vezes, ela não sabe o que fazer, tá? E eu posso falar com direito de fala, porque eu também já tive um aborto espontâneo antes do meu filho. E eu achava, cara, realmente, eu nunca mais vou ter um filho, acabou minha vida, o que que tá acontecendo comigo, por que que meu corpo não aceitou. Então, eu acho que a questão do você ter direitos sobre o seu corpo, eu acho que é mais importante, né? E a mulher, ela não é a única culpada, e não existe essa culpa porque engravidou, entendeu? Se fosse assim, então todo homem que abandona, todo pai que abandona, deveria fazer uma vasectomia, então, para nunca mais abandonar nenhum filho no mundo, né? Então, e aí, quando for assim, será que os homens vão se sentir mal por a gente estar tentando controlar os corpos deles? Né? Os corpos das mulheres são sempre a tentativa de controlar. E aí surge o motivo, ah, não, porque é o aborto, ah, não, porque é a roupa, ah, não, porque é isso. Mas é sempre o corpo dela, por que não o corpo do homem? É de lá que vem o filho, né? Ele só é inserido na mulher, mas é do homem que vem o filho. Então, se na maioria das vezes a gente pudesse pensar de uma outra forma, talvez isso não seria uma discussão tão grande, né? O aborto, ele não seria uma discussão tão grande se a gente entendesse que ele vem, na maioria das vezes, de uma relação homem e mulher, né? Não é uma relação mulher com mulher sozinha. Então, essa discussão ela é muito grande, né? É uma discussão bem, bem quente, né? Mas é importante a gente entender que todo mundo tem o Já direito. debateram isso dentro da escola? Já chegou esse assunto na tua escola? Já, né? Como a gente é um espaço só para mulheres, acaba que a gente fala de muitos assuntos que a gente não falaria em outros lugares. Eu acho que isso é muito legal. A gente chega comentando realmente dores que a gente está sentindo, problemas pessoais. Então, acontece muitas das vezes as meninas me procurarem por ser uma liderança, né? Para ter algum conselho, A para pedir opinião. alguma opinião, né? Ou para pedir ajuda mesmo, né? E já aconteceu, mas é alguma coisa que a mulher ela tem muita a ajuda de outras mulheres, ela consegue pensar com mais clareza. Então, é muito importante a gente ter opiniões de mulheres, né? De quem já passou por isso, de quem não passou por isso. E, enfim, já aconteceu, mas nada muito grave, não. Já aconteceu, mas
agressão, assim, a gente ter que salvar alguma menina e tal, mas nada relacionado a aborto, não. Eu vou te falar da minha parte. Fiquei chateado, né, quando eu vi um negócio desse aí no Congresso. Eu sou uma pessoa que convivi com isso. Só vou te falar uma breve história. A gente morava, eu e meu irmão, minha mãe e minha irmã. O meu tio mandou a minha prima, tinha 12 anos, estava terminando de fazer 11 para 12, morar com a gente. Só que nesse termo que morava com a gente, a minha mãe saía de manhã cedo para trabalhar, a gente que ficava de manhã, meu irmão saía cedo para trabalhar, aí ficava eu e as duas meninas. Eu e minha irmã, a gente ia estudar de tarde. Então, ela ficava sozinha de meio-dia até 5 horas até minha mãe chegar. Só que a gente tinha um vizinho que a gente considerava como um irmão, braço. Durante esse tempo, esse vizinho era um quintal que tinha dois, acho que três portas naquele quintal. Como era fechado, ele conseguia ameaçar a minha prima, violentava a minha prima durante esse tempo. Durante 3 meses. 3 meses, 12 anos. Com o tempo, a barriga ficava grande, né? E a minha mãe, tipo, perguntava: você tá comendo muito, tá engordando muito. A gente brincava com ela, com isso. E esse tempo todo, o vizinho ameaçava ela com a faca. Se você abrir a boca, eu matar tua tia, abrir a tua família, matar teus irmãos, matar teus... E como é uma criança, né? Passa assustando com isso, Uhum. vai. Mas a minha mãe, como é a minha mãe, porra, uma senhora você não tem como escapar, não tem como mentir. Uma hora encostou ela na parede. Pô, essa barriga tá ficando enorme do teu tamanho. E não pode ficar aí. Aí começou. Aí ele veio falar. É isso do vizinho. Quando você sai, ele sempre vem aqui me ameaça com a faca. Ele me leva lá na casa dele. Aí sempre me fala pra eu não falar, senão vai matar você, senão vai matar isso. A gente passou um momento muito difícil na nossa vida dentro da casa. Beleza, ele foi preso. Mas sabe quantos anos que ele foi condenado? 9 anos. 9 anos. A gente correu atrás para fazer o aborto porque era uma criança. 12 anos não brincou. Não teve infância que ter. Para ser mãe é difícil. Não sabe nem cuidar de criança. Infelizmente, né? O médico falou que já é tarde, porque a criança já está em 3 ou 4 meses, que não dá, e vocês têm que deixar a criança nascer. Em 9 anos, o cara ficou 13 anos e meio, teve liberdade semiaberta. Agora você me diga, como é que uma situação desse você escuta e você fica feliz com isso? Tá uma coisa complicado que, tipo, eu levo isso pra minha vida toda, que aconteceu dentro da nossa casa. A criança ficou mais, beleza. Hoje a criança já tinha 12 na época, hoje não sei se ela tem. Hoje ela deve estar com 22, 20 por aí. Então foi um momento muito difícil. E uma parte disso que eu falo assim, é um momento que a gente não podemos entender, tipo assim, porque o homem é aquilo, porque não. A gente tem que entender. Para mim é o seguinte: Ministério da Educação só vai às mulheres. As mulheres de cada estado representam uma mulher que vai lá e debate assunto, fala, o assunto tem que ser o seguinte, tem que ser o seguinte, tem que ser aquilo. Você não concorda com isso? Concordo. Um homem não pode se meter no assunto da mulher, como também a mulher não pode se meter no assunto, porque cada um sabe como que o corpo se manifesta. A gente não sabe como que manifesta o corpo de uma mulher. Por que que a gente tem que botar uma lei manifestando no corpo da mulher? Tá uma situação muito difícil, que eu queria muito desabafar hoje, até conversei com a minha mãe isso, e ela lembrou e chorou um momento disso. Passou a desabafar esse momento. Vamos lá. Hoje já sabemos que já estamos no momento triste do nosso Fluminense, já está chateado hoje em dia. E você tá com a força e a garra, né? De sempre andando. E eu te vi no Maracanã, né? É, eu vou a Guardou, todos os jogos. vai todo jogo. Tristeza, mas eu vou. A todos Mas os jogos. eu não vi. Como é que foi aquele jogo? Qual? O último que o Fluminense jogou com Vitória? Isso. Ai, foi horrível.
Foi horrível, porque a gente vê que o time não tá entregando nada, que os jogadores não correm direito. Aí quando estão correndo muito sem a bola. Aí quando pega a bola, o time todo para, parece aquele pique bandeira assim. Você tem os alunos dos outros times hoje? Hã? Lá na tua escola tem os alunos dos outros times? E Tem como é que todos os estão times. te zoando hoje? Não zoa muito não, elas ficam tristes por mim. É É porque mesmo? elas sabem que se o Fluminense perder, eu vou pegar pesado no treino. Que isso, tu Aí elas castiga? ficam tipo, ai, Fluminense, por favor, ganha pra professora chegar feliz. Então esse dia você tá chegando cara fechada. Cara fechada. Elas vêm, me dão um abraço. Não, fica tranquila, você vai melhorar. Aí eu não quero dar aula, eu quero que todo mundo morra, sai daqui. Aí eu pego pesado na aula. Pego pesado mesmo, que eu tô com raiva. E esse evento que vai acontecer em julho? Como é que é o evento? Qual evento? Vai fazer um evento em julho? Evento? É. Qual? Como assim? De juntar as pessoas, de Não, a gente faz todo mês um aulão. um aulão? Aulão. Você junta todas as mulheres da toda a escola. É, a gente faz um aulão todo mês com um tema, com uma convidada, a gente faz uma roda de conversa, a gente faz aula com todas as meninas de todos os horários juntas, e a gente faz um café da manhã, todo mês a gente faz isso. A gente já faz há 2 anos já esses aulões, assim, que são muito legais mesmo. A gente vai traz alguns temas diferentes para elas trocarem conversa entre si mesmo. Você é professora da Altinha confirmada, como não tem federação, mas você já é confirmada assim, É, eu sou assim, professora de educação física, né? E sou instrutora de altinha. a estrutura da Altinha. Isso. Mas também tem uma confirmação de certidão para você ter isso? Certidão, não. É igual Não, tem no arte marcial, né? não. Não tem, não. Não, a altinha não tem nada. Por isso que Nada. você perguntou qual é a pior parte da altinha? É isso. Você não tem algo, nada Nada sério, legalizado. nada sério. A altinha Mas hoje é... vocês estão lutando para legalizando isso. Cara, eu não, eu tô lutando para ter o meu espaço garantido, né? Então eu tenho o alvará da prefeitura, eu tenho tudo direitinho ali, entendeu? Mas eu não vou ficar lutando sozinha pelo crescimento da altinha se a maioria só quer jogar Esse campeonato. avaral vai te dar um espaço seu que você vai começar a treinar todo dia lá. Eu já treino. Qualquer um pode treinar em qualquer espaço. Só que se alguém tiver ali no seu horário, você pode expulsar com amor e carinho ou com alvará. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo, o seu lugar que você já é acostumado de ficar, se tivesse alguém treinando lá, você chega. Normalmente eu chego, peço com carinho e tal. Se não quiser, você mostra, amigo, eu tenho avaral para ficar Aí aqui. agora eu tendo o alvará, eu posso expulsar qualquer pessoa. No meu horário, eu posso, entendeu? Não pode. Como é que funciona as etapas para a pessoa começar a aprender a dominar a bola? Então, normalmente, na minha linha pedagógica, eu não considero que todo mundo chega ali como um papel em branco, né? Eu considero que todo mundo tem alguma vivência, algum tipo de aprendizado. Então, eu já inicio com a bola saindo do próprio pé, a amiga pega com a mão. Então, elas fazem essa troca de bolas bem lenta, pegando com a mão, saindo do pé, pegando com a mão, para elas terem uma vivência bem próxima uma com a outra. Isso em todos os fundamentos da altinha, né? Coxa, ombro, cabeça, tudo jogando para si, a outra jogando, pegando com a mão. Então elas têm essa proximidade uma com a outra e aos poucos eu vou dificultando os desafios, né? Então a bola vai sair da mão dela, agora a bola vai sair da mão da outra. Então você vai ter que chutar para frente, eu vou ter que fazer para o lado. Então eu vou fazendo, trocando as coordenadas do jogo para elas irem treinando na sua Você, totalidade. como professor de educação física, você dá um treino físico também, que eu vejo aí no teu Instagram. Isso, né? Normalmente a gente faz um alongamento no início, aí depois a gente faz essa parte do aquecimento, ou brincadeiras, ou um exercício mais pesado, né? De força, agilidade. Então a gente vai trocando e depois a gente parte para a bola. Aí hoje eu vou te fazer o seguinte: você vai conversar com essa câmera aqui. Você vai ter que convencer as mulheres a vir na tua escola. Só que você tem que ter aquela palavra cativante, sabe? Deixa. Você cativa elas. Deixa. O porquê também que elas têm que vir treinar na tua escola. Tá bom. Oi, mulheres lindas, maravilhosas, tudo bem? Você que gosta muito de ir à praia, sempre vai lá pegar um sol, ver aquela mulherada, aquela garotada jogando bola na beira, sempre teve vontade de aprender, mas tem vergonha de se sentir ridícula, tem vergonha de não saber, tem vergonha de errar, tem vergonha de ser julgada. Então,
Vem para Empoder Alta. Aqui a gente trabalha o empoderamento feminino através da prática da altinha. Então a gente utiliza a altinha como uma ferramenta de empoderamento feminino, tá? Aqui, se você levanta a cabeça, a bola nunca vai cair. Então, para a vida, tá? Para a vida, levanta sempre essa cabeça para a bola nunca cair. E para aquela mulher que tem vergonha de ir na praia, mostrar o corpo e treinar de biquíni, o que que você tem para dizer para ela? Bom, o nosso corpo, ele é uma ferramenta, uma máquina incrível e que a gente vai dando valor cada vez que a gente vai descobrindo nossas possibilidades. Então, às vezes você não acha o seu corpo muito bonito porque ele não é tão útil assim. Então, quando a gente dá bastante utilidades para o nosso corpo, a gente traz movimentos, a gente traz desafios, a gente conquista desafios, a gente consegue coisas novas, a gente começa a dar valor para o nosso corpo, a gente começa a amar mais o nosso corpo. Então, mesmo que você sinta que o seu corpo não é aquilo como você esperava, eu tenho certeza de que por dentro você se ama muito e que você quer muito vivenciar ele das melhores formas possíveis. Então, independente se você acha que ele é padrão ou não, ele é capaz, tá? Eu sou uma mulher, tenho mais de 100 quilos, jogo profissional, atleta pesada, dou aula, trabalho com atividade física, então a capacidade está muito na nossa mente, né? Eu brinco sempre, João. Vou te fazer uma pergunta, hein? Você não, porque você é bem forte. Calma aí, vamos fazer uma pergunta para telespectadora. Imagina que você precisa levantar um carro sozinha. Você consegue levantar um carro sozinho? Você também é meio forte, né? Eu vou ficar nessa dúvida. Mas uma pessoa normal não consegue levantar um carro sozinho. Empurrar sozinho eu consigo. Não, levantar. Levantar? Você não consegue? E se sua Não mãe estivesse sei. embaixo dele? Ah, aí eu virar Sassão, hein? Então, a gente consegue perceber que talvez a força não esteja só no músculo, né? A nossa força de querer, a nossa força de conquistar, a nossa força de conseguir, talvez não esteja só na nossa musculatura, no nosso físico, no como o nosso corpo é feito, né? Às vezes nossa força está muito mais interna do que externa. Então, trabalhar todas as suas capacidades é muito mais importante do que você tentar ficar no padrão, né? Trabalhar o seu corpo nas suas valências, né? Velocidade, agilidade, força, flexibilidade, ritmo, coordenação, todas essas valências físicas, trabalhar isso no seu corpo. Isso é o mais importante do que você estar magro, musculoso, gostoso. Agora, treine o seu corpo para que ele vivencie potencialidades, né? Para que ele se sinta capaz. E aquilo ali é o que vai trazer mais amor. Porque você vai perceber cada vez mais o quão você é capaz de fazer coisas grandiosas. E aí você começa a se amar e já não dar tanto valor para aquele estético. O estético, ele é só o visual. O visual engana, o visual dá medo. Às vezes você olha, você acha uma coisa, quando você vai conhecer é outra. Então, o mais importante é você cuidar internamente do seu corpo. Então, a atividade física, ela é muito importante para a qualidade de vida. Tá? Mais do que visual, né? Mais do que estética. É qualidade, é você limpar a tua própria bunda quando tu tiver 90 anos. Entendeu? Quando tiver 90 anos, você não vai precisar chamar alguém para vir limpar a sua bunda. É sério. Atividade física é isso, gente. Imagina você ser, eu treino bastante, nananã. Mas e aí? Tu consegue? Com 90 anos, você vai conseguir levantar, baixar, fazer tudo que você consegue sozinho? Isso depende das suas vivências durante a sua vida, né? Então, se a gente se preocupasse muito mais com o quão independente a gente quer ser quando formos idosos, a gente não vai se preocupar tanto com a estética, né? A gente vai se preocupar quanto as funcionalidades do corpo. Elas estão bem? Elas estão ativas? Ou elas estão adormecidas, né? A sua velocidade está adormecida, sua agilidade, sua força. Então, eu acho muito importante essa totalidade do corpo, mais do que o visual, né? Você tem idade, tipo assim, inicial, a partir de que ano que a pessoa pode começar? Tipo, a mulher te vê quantos anos para entrar? Idade inicial, só. A maioria é 20, a partir de 15, 20 anos, assim. Então Não tem você muita aceita a criança, não tem idade da criança, não. parte da 15 anos. A- Mas tem menores, tem mais de Tem 11, mais de 11. 12. Mas A maioria é o seu adulta. limite é a partir de 15, né? Mas Aí pode falar. ia pra ter que idade? Ah, não tem. Mas a maioria é adulta, acima dos 30 anos. Criança dá, Tem pouca. tem pouca? Tem umas duas só. Que vem muito treinar?
Não, bem umas 2 vezes por semana, assim. O Mas pai. você não pensou em também dar aula para partir das criancinhas, assim? Não, porque como eu tenho minha escolinha, ela é focada numa escola só para mulheres, aí eu trocaria meu foco, entendeu? Então eu preciso ser a única. Tem muitas escolinhas que aceitam crianças e Criança. tal. Então, por enquanto, meu foco é mulheres. Quem sabe a gente lá pra frente possa abrir um espaço para Já teve crianças um e tal. problema, assim, do marido ver atrás da mulher, tipo... Não, não, existia assim, por exemplo, existia um marido que pagava a escolinha para mulher não fazer em outro lugar, não fazer num lugar onde tenha homens. Então, o marido que pagava para ela fazer a altinha ali. Aí eu recebia o Pix sempre, eu ficava, nossa, um homem mandando Pix, tipo, o que que houve? Aí eu conversava com ela, não, é porque ele queria muito que eu fizesse num lugar onde não tem homem. Ah, onde só tem mulher. Aí eu fiquei tipo, não acredito. Aí eu conversei com ela, eu falei, cara, mas você não tem possibilidade de você pagar, você ter o seu dinheiro? Ela, não, pra mim é difícil e tal. Falei, pô, então eu te dou um desconto em 2 meses e tal, você vai pagando aos poucos. Mas se você quiser continuar, continua porque você quer, não porque o cara tá pagando, né? Não, eu gostei muito daqui e tal. E aí ela começou a pagar com desconto, depois ela voltou a pagar o preço normal, mas foi alguma coisa que a gente achei engraçado, assim, o cara que botou ela ali pra ela não fazer com mais nenhum homem. Hoje se dizia assim, no mundo da Lorena, aonde você colocaria o time? Sim, no mundo do esporte. Cara, eu acho que entre os esportes, assim, eu acho que entre primeiro e segundo lugar, que futebol, né? Por quê? Porque o futebol, ele é uma paixão, mas não é uma vivência, né? Eu não vivo, não jogo ele, não jogo mais. Desde novinha eu não jogo mais. Então é uma vivência que faz parte da minha realidade mesmo de assistir os jogos, de torcer. Então é uma coisa que é muito presente pra mim. Eu me envolvo muito, né? Com jogos, eu me envolvo muito com o time, com a torcida. Então eu canto muito alto, eu grito muito alto, então eu fico muito eufórica mesmo. Mas o meu trabalho, a minha vida é altinha, né? Então eu sinto que eu sou uma representatividade da modalidade, né? Eu sou uma pessoa que representa muita gente na modalidade. As pessoas me param, às vezes, você é a menina da altinha. Então eu sei que eu sou uma referência na altinha, né? Então acaba que a altinha superou um pouquinho o futebol, mas só porque eu jogo mais. Quando você chegar assim numa idade que você, suponhamos, 70, 80, você quer ser reconhecida, deixar um legado que, ó, foi uma primeiras escolas de mulher no Rio de Janeiro, talvez no Brasil um dia, né, que você vai expandir sua marca. Você quer ser um dia chegar assim, ó, suas idades, calamidades, ser lembrada, que era a Lorena. Sim, sim. Já pensou a fazer uma biografia? Já pensei, acho que é como você disse, né? É muito perigoso no Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que eu penso que eu vou chegar lá, nos 80 vou ser reconhecida, eu penso em Marielle, que daqui a 2 semanas eu posso ser morta. Nem E fala. porque eu sou uma liderança feminina, porque eu sou contra algumas coisas. Então, tipo assim, homens que eu já tirei dali que foram inconvenientes comigo, né, com a gente. Eu fico pensando que eles podem voltar a qualquer momento, fazer alguma covardia comigo, por ser um espaço público. Então, o medo sempre vem comigo. Eu Já chego, pensou ter um, tipo, botar um homem aí pra ficar tipo um segurança pra vocês à seria uma noite? mulher segurança. Segurança mulher, Já no fugiu caso. disso. É, Mas mulher. assim, já pensei, já conversei até com a segurança pública e tal sobre isso. Mas é mais quando tem aulões, então quando tá mais cheio, assim. Mas às vezes pode ter, tipo, 2 alunas só e o cara vir encher o saco. Eles param de cerveja ali, encosta no coqueiro e fica, tá jogando errado. Não é assim que se faz. Eu, amigo, eu sou professora delas, não tem necessidade de você ajudar a gente tem uma professora aqui. Parece que não sabe dar aula, a menina tá fazendo tudo errado. Assim, pra mim, sabe? Então, assim, eu sempre tenho que respirar fundo, porque eu não quero acontecer nada de ruim comigo, né? E como eu tô num espaço público, qualquer momento pode acontecer. Passar um carro ali, metralhar todo mundo embora. E aí, escola de altinha feminina aparece no jornal. Então, assim, eu quero chegar aos 80, mas eu sei que uma liderança feminina é uma liderança perigosa em qualquer espaço, qualquer lugar. Então, a gente lutar contra o patriarcado sempre é algo mais complicado. Não é. É muito mais fácil não lutar. É muito mais fácil você seguir a vida como ela é, né? E como. Na escolinha, a última escolinha que eu trabalhei.
né? Eu era funcionária e o dono da escolinha começou a namorar uma aluna, engravidou uma aluna, né? Foi morar com ela, e aí teve um estardalhaço, porque ele tinha um relacionamento super tóxico com ela, e ela grávida, e eu também dava aula ali. E depois de um tempo, quando ele me demitiu de lá, ela expôs na internet agressões, acabou com a escolinha dele. Então, para eu entender que as meninas mulheres precisavam de um espaço seguro, eu tive que passar por tudo isso, sabe? Tipo, foi uma dor que eu falei, cara, realmente, as mulheres precisam de um espaço. Porque não é possível, a menina tem 18 anos, 19 anos, e ela era só uma aluna e agora tá casada com um cara que agrediu ela, uma filha no colo, sabe? Tipo, um professor da escolinha, sabe? Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é. E por essas e outras que eu tenho medo que um dia eu possa morrer, entendeu? Não, Porque a que gente isso. expõe mesmo as coisas ruins que acontecem, não tenho medo. Muita gente aperta a mão de homem, um monte de homem que é vacilão aí. E por apertar, porque homem se perdoa rapidamente. E ficamos nós ali sempre com aquela culpa de termos botado a cara pelos homens que fizeram errado, por denunciar, entendeu? Então muitas mulheres ali têm medo ainda de denunciar abuso, de denunciar assédios, porque não dá em nada, né? Então ela vai ficar só mal vista, vai ficar sempre sendo uma mulher que quer correr atrás de direitos, mas nunca tem direitos. A mulher, quase na maioria das vezes, morre antes de realmente prender o agressor. Essa é uma realidade. E assim como você vivenciou, né, a realidade do Brasil, a família tradicional brasileira é toda mãe solteira. Né? Então, hoje em dia, o abandono paterno ele é muito maior do que abortos no Brasil. Então, a gente só está olhando para o lado errado, né? Porque quando aquela criança está ali pedindo dinheiro na rua, quando aquela criança está ali desesperada com fome, ninguém se importa, né? Agora quer se importar com o feto que está dentro da criança, da mulher, e a maioria das mulheres tentando abortar sem dinheiro morre. Né? E não são as ricas, não são as com dinheiro, não são as brancas, são as pretas faveladas que não têm como tirar e não querem levar, às vezes, um filho de um traficante, às vezes um filho de um bandido, às vezes um filho de um cara que já tem família, entendeu? Então, na maioria das vezes, a mulher se mata só para não viver aquela realidade. Então, desculpa sair um pouco do Não. tema, mas assim, Tem eu que quero desabafar muito mesmo. chegar Tem que lá. Eu quero desabafar. muito chegar à minha idade idosa, sabe? Mas eu sou idealizadora da Empoderalta. Então a Lorena, qualquer momento, pode não estar aqui, mas a ideia, eu sei, tenho certeza que ela vai continuar firme, entendeu? E que a gente entenda que, como por exemplo, teve as enchentes no Rio Grande do Sul, né? A quantidade de abrigos, em 2 dias, tiveram mais de 7 homens É, presos eu por vi. abuso e assédio. E todos eram parentes. E aí, no dia seguinte, eles começaram a se movimentar para fazer abrigos femininos. E aí, sim, começaram a dar importância a espaços que tenham só mulheres. Só quando chega numa calamidade pública, a gente começa a entender a importância desses espaços, né? Não, eles não vão dominar o mundo, homens, fiquem tranquilos. A gente não vai dominar o mundo. A gente só quer ter um pouquinho mais de espaço. Então a gente entende que esses espaços acabam sendo como se fosse uma reparação histórica, sabe? Porque a maioria dos homens pegaram bola com 2, 3 anos de idade. As meninas não. Estavam com boneca, Boneca. estavam limpando a casa, estavam aprendendo a fazer coisas domésticas, enquanto os homens tinham vivencialidades motoras muito maiores, sabe? Então é muito isso, é muito que. Quem é que está dando aula para essas mulheres? É uma pessoa que teve essa mesma realidade que elas, sabe? Não é um cara que chegou e só foi ensinar para elas porque ele vivenciou aquilo a vida inteira. Não, eu passei por essas dificuldades também, meninas. Eu sei o que não tem ninguém para me ensinar. Eu sei como é difícil começar na modalidade. Então eu trago para elas essa representatividade também, entendeu? Muito bem. Falei muito. Desculpa. Vamos lá. Qual é o seu maior ídolo Meu da vida? ídolo ou ídola? Ah, tanto faz. Ídolo, ídola. Da vida. O que você considera a referência. Então, eu tenho uma ídola na música, né, que eu fui no show dela ontem, que é a Mac Júlia também, uma menina gorda também, do rap. Ela é de Belo Horizonte, também mãe de 2 filhos, e segue estrondando as caixas aí, ela é incrível. E eu acho que, tipo assim, eu tenho poucas referências no meio do esporte, como mulheres, né? Claro que muitas mulheres do futebol são minha referência, mas como eu saí um pouco do futebol, dentro da Altinha eu tenho uma referência que é a Carol Garcia, ela é a primeira no ranking
de entre homens e mulheres na altinha. Ela é a primeira no ranking. Porque como ela é uma mulher, joga muito, acaba que todos os quartetos sempre chamam ela. E aí ela vai ganhando pontuação em todo mundo. Então ela é a pessoa que tem mais pontuação. Ela é uma mulher muito humilde. Ela sempre tá me apoiando, sempre me ajudando. Então acho muito importante as meninas profissionais, por favor, olhem para Empoder Alta. Tá? A Empoder Alta ela vai crescer sim, com certeza. Mas se vocês puderem dar um apoio, a sua presença, a visibilidade. Eu já comecei a dar. Quanto você quiser, eu vou te dar. Com certeza. Mas é muito importante também as mulheres da modalidade que já são profissionais, né? De terem a presença ali e as minhas alunas poderem ver, né, de perto essa realidade, né? Que é uma realidade um pouco distante ainda das minhas alunas. Campeonato, jogar sério, manobras e tal. Então é uma realidade um pouco distante. Então seria super legal que elas pudessem estar mais presentes, né? Não precisa estar doando nada, não, mas doar um pouquinho da sua presença, vir no aulão, né? Mostrar como é a realidade, né, dentro da altinha, seria muito importante. Então, eu tenho, sim, a minha influência, né, na Mac Júlia, que é uma cantora excepcional, e a maior de todas, que é a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela não deixou de lutar por mim nenhum minuto na minha vida. Como eu disse, eu tive câncer. A mãe e o pai da minha mãe também tiveram câncer ao mesmo tempo que eu. Os dois faleceram, eu continuei viva. Eu tinha 7 aninhos, minha mãe ainda tinha outra filha. Então, assim, a gente passou por muitos problemas, né? Meu pai saiu de casa, muitos problemas que a gente passou. Mas a minha mãe nunca deixou de me apoiar. E até hoje, ela me apoia em tudo. Então, ela sempre cuidou do meu filho muito bem. Tô conseguindo- Gente, derrubou. E é isso. Então, são poucas mulheres que eu tenho muita influência, né? Na minha vida. Desculpa, Imagina a com emoção. sede. Então, gente, pode passar Quase o seu acabando. contato para quem quiser entrar em contato com você, para Empoderada, saber as informações também. Se tiver um milionário também quiser bancar, Vamos lá. aí Bom, então, no Instagram, pode procurar Empoderalta, tá? Lá no link da bio tem o meu WhatsApp direto, pode ir lá me procurar, marcar uma aula experimental. Claro, investidores também, a gente está super chamando. O projeto social, ele só vai até setembro. Ele se chama Jogue Alta, Sonhe Grande. Também temos o Instagram dele, Jogue Alta. E lá, aí você vai estar sabendo todas as informações, os horários, né? Lá na quadra da comunidade, como a gente funciona. E na areia da praia, a gente funciona lá no Leme, quase em frente ao Hotel Hilton, do lado do quiosque Espaço A, embaixo dos coqueiros. A gente funciona ali de terça a sábado, tá bom? Qualquer dia, só procurar a gente. muito bem. Completa para mim essa frase. Lugar da mulher aonde? É ela que se sentir bem. Exatamente. Ai. Gente, aqui chegamos ao fim do nosso segundo episódio com a professora Lorena. Gostou da entrevista? Gostei, fiquei um pouco nervosa. Você gostou? Eu gostei. Gostou? Eu vou assistir quando chegar perto e espero que vocês gostem da nossa conversa. Manda vocês opinião, manda vocês críticas. A gente está aqui sempre para melhorar, para vos dar os melhores materiais para vocês assistirem em casa. Então, como eu sempre falei, pessoal, eu preciso de você. Sem você, eu não vou chegar onde que eu quero. Sem você, a gente não vai conseguir ter a audiência que a gente queremos. Por isso, se inscreve no nosso canal do YouTube, Podcast Fundila, na nossa página do Instagram, Podcast Fundila, e a gente está também no TikTok, Podcast Fundila. Espero bem vocês gostem e mandem mensagem que eu sempre recebo com muito carinho. Até breve no nosso terceiro episódio. Muito obrigado, beijo e tchau. Obrigado, meu Beijo, amor. Tamo gente. junto. Prazer.